que acompanha a gente aqui no canal no YouTube do Como Resolvo. Nesse vídeo eu vou mostrar como você faz uma abertura lá no site da ANS, de forma digital e eletrônica, de uma notificação de intermediação preliminar, uma NIP. O que é essa NIP? O que é esse procedimento aqui? Quando o usuário ele tem plano de saúde, ele tem várias obrigações e também muitos direitos. E aí, às vezes, surge um conflito, uma dúvida, alguma coisa que ele não consegue resolver diretamente com a operadora, ele aciona então a ANS para intermediar essa, digamos, dúvida, esse conflito. Por que é o conflito? Você tem um problema, tem uma situação que você não conseguiu resolver diretamente com a operadora, por sua vez, pegou a tua demanda e te deu uma resposta não satisfatória, você então aciona, em primeiro momento, a Agência Nacional para fazer a intermediação. Então, nada mais é que um procedimento administrativo para que você tenha assegurado o seu direito, da mesma forma que a ANS vai observar o direito da operadora, com base em toda a legislação, tá bom? Então, é muito interessante você saber que não é um direito só seu, é um direito da operadora também. Então, a NIP é uma boa alternativa para resolver o conflito extrajudicial. É lógico que nenhuma operadora gosta de uma notificação de intermediação preliminar, porque isso também influencia nos dados que a operadora tem nos índices positivos de avaliação pela Agência Nacional, e isso impacta em outras situações que não vêm ao caso. Bom, o mais legal é que quando você abre e toma essa frente de fazer a abertura, a operadora ela tem duas alternativas. Se for uma reclamação ou uma informação relacionada ao cadastro, a recebimento de boletos financeiros, a área administrativa ela tem 10 dias para te responder. Se for agora um caso assistencial, são 5 dias. Então, à medida em que você começa esse procedimento aqui, saiba, é para questão assistencial, ou seja, relacionada à cobertura, carência, reembolso, etc., ou é sobre informações gerais? Quando a informação é geral, você vai ter um prazo diferenciado, isso é importante. Bom, como é que eu começo? Eu começo pegando o link que está aqui, eu vou deixar aqui no vídeo, no descritivo desse vídeo, que é onde você vai digitar isso na URL ali, no endereço da web, para você digitar. Então, você vai clicar digitando ali e Enter. Quando você fez isso, abre essa página, que é a página da própria ANS. Ela tem essa descritiva aqui, é um procedimento dela, e você vai acessar. Aqui já tem uma informação direta aqui para você entender, eu já dei uma explicação. O mais legal aqui é que você vai ter que acessar pelo Gov, isso é uma facilidade, né? Você tem o Gov, você consegue acessar. Porém, presta atenção, tem que ser nível prata ou nível ouro. Nível bronze não consegue fazer esse acesso. Então, veja a sua conta no Gov, se você não tem, faça hoje, porque cada vez mais o governo está interligado e o acesso é único, beleza? Então, vamos lá. Eu vou acessar pelo Gov aqui, eu vou colocar os meus dados, para você ter aqui, eu já tenho todos salvo, e vou acessar o modelo de abertura da NIP. Aqui já tem uma questão interessante que é para tratamento dos dados. Como você vai preencher informações, dados pessoais e talvez sensíveis, você tem que dar essa autorização, então você vai clicar em continuar, tá bom? Aqui já estou dentro do sistema, na página inicial, aqui já é um dashboard, né? Ou seja, um painel de controle onde eu consigo visualizar minhas solicitações abertas, aquelas que estão aguardando respostas, as encaminhadas para abertura de processo administrativo. Então aqui já é um primeiro momento. O que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em nova solicitação. Tá? Na nova solicitação, até eu vou ampliar um pouquinho o tamanho aqui da tela para ficar mais fácil a visualização. Aí ficou bom, né? Bom, antes de cadastrar, olha só que interessante, já tem uma tarja amarela dizendo que você deve ter entrado em contato com a operadora, ou seja, fez com a operadora e não resolveu ou não está satisfeito, aí você procura. Geralmente as pessoas vão direto na ANS e eu sugiro sempre procurar a operadora. Faz um procedimento legal, porque às vezes a operadora tem tanta demanda lá que ela te deu uma resposta dentro de uma circunstância e você tem direito a outra. E aí, às vezes resolve sem ter que abrir
essa NIP, porque isso também, como já falei antes, existem dados que a própria ANS acaba auditando, por assim dizer, e quanto esse número de reclamações aqui ou de informações pode gerar um índice negativo para a operadora. Então, quando você fala com a operadora, ela vai te dar o suporte. Caso você não fique bem ou não teve a resposta, aí sim você procura esse caminho que eu estou te ensinando. Bom, quando você começa aqui, você vai precisar ter o número do protocolo do atendimento, por isso que você procura a operadora, tá? Depois eu vou te explicar onde vai colocar esse protocolo. Aqui tem um panorama interessante. Qual é o primeiro assunto da questão? É legal você saber que tem 4 tópicos aqui. Tem um tópico de coberturas, e aí vamos colocar dessa forma: o gênero e as espécies. Dentro de cobertura você tem aqui essas situações para abertura. Daí você tem um outro gênero, garantia e atendimento dos prazos definidos, e tem mais 4 possibilidades aqui. Reajustes e mensalidades é o mais 3 possibilidades. Contratos e regulamentos também é um outro tópico. Então, esses 4 tópicos é que você vai poder abrir aqui. Quando não tiver algumas dessas situações aqui, você vai fazer, seleciona uma e coloca mais próximo daquilo que você quer, né? Então, se você não sabe exatamente qual é o problema, você escolhe aquela que mais se adequa ao que você está querendo e descreve, que eu vou te mostrar na sequência. Importante, ó, cobertura, tem carência, cobertura mínima, doença ou lesão pré-existente, rede, reembolso, regras previstas no contrato, autorização, divergência médica. Isso aqui acontece muito, né? Exemplo, a prótese não foi autorizada, ou foi autorizada uma e não foi autorizada outra. Reembolso, né? Quando que eu tenho o direito? Será que a operadora negou o reembolso? Rede de atendimento, isso aqui é muito comum, o atendimento nesses quesitos, né? E as dificuldades de entendimento. Também tem aqui, ó, atendimento dentro dos prazos definidos pela ANS. Olha só, a empresa do plano de saúde disponibilizou, porém fora do prazo. A operadora disponibilizou, porém fora do prazo, e não forneceu o número do protocolo para a reclamação feita do consumidor. Olha aqui, está aqui já descrito o tópico. É para facilitar, né, o entendimento. Olha, a empresa de plano de saúde não disponibilizou atendimento e forneceu um número e protocolo para reclamação. A empresa do plano não disponibilizou atendimento e não forneceu um número. Então, quando você tem uma negativa ou que demorou 30, 90 dias para autorizar uma cirurgia, para autorizar um exame, você pode abrir aqui uma NIP, tá? Ou às vezes nem autorizou, tá lá pendente, já passou 30 dias e nada. Então você entra aqui e faz sua reclamação. Mensalidades e ajustes. Aqui nós temos 3 tópicos. O aumento anual do preço, você acha que é abusivo? Não ficou clara a forma do reajuste? Vem aqui e coloque aqui que houve um reajuste fora do que você entendeu como devido. Por faixa etária, será que está certo esse aumento por faixa etária? Né? O valor da mensalidade está correto? Então você acaba também, quando tem discussão financeira e reajuste, você vem nesse tópico. Contratos e regulamentos, cláusulas obrigatórias, contrato de adesão, validade e manutenção, direitos de demitidos, exonerados, aposentados. É muito comum, né, a pessoa ficar com dúvida. Ela foi demitida e tinha plano de saúde. Tem o direito a continuar? Como é que ela faz? Ela pode simplesmente abrir uma NIP pedindo uma informação, né? Documentos que o consumidor tem que receber: inclusão de dependentes, nasceu um filho, adotou, é um incapaz, enfim, tantas situações que podem acontecer. Interrupção ou encerramento do contrato, de forma abrupta, a operadora manda assim: olha, vou cancelar o teu contrato. E aí, o que você faz? Né? Você tem um contrato aqui de abertura, nesse caso aqui. Migração, adaptação, sucessão no contrato, são situações que podem acontecer. Exemplo de sucessão: uma empresa tem plano de saúde e paga 100%. A empresa foi vendida e uma outra vai assumir. Continua o contrato, quem é responsável? Está aqui, né? Portabilidade: eu tenho um plano há 3, 4 anos já numa outra operadora, quero migrar, como é que eu faço? Ou não teve a portabilidade aceita por uma operadora, você vem aqui e coloca dessa forma. Regras no contrato para a utilização: coparticipação, franquia, direcionamento do outro prestador, tudo está aqui. Ó. A coparticipação está certa, está me cobrando isso? Então você seleciona um desses tópicos e avança. Eu vou selecionar aqui reembolso, tá? E vou para a próxima tela. Então, o tipo de solicitação. Então, eu escolhi o assunto, agora o tipo é reembolso. Eu quero alterar, eu volto aqui. Clico aqui, eu volto para aquela tela anterior. Bom, o beneficiário possui ou tentou contratar o plano? Sim, eu tenho o plano. Senão não faz sentido pedir isso. Agora,
Se é uma questão que eu estou reclamando porque você tentou contratar e não conseguiu, você pode colocar aqui também sim. Às vezes você está fazendo uma reclamação e não é reembolso ali no caso, é contratual, você vai voltar lá e selecionar questão contratual, vou voltar aqui para te ajudar, olha só. Você vem aqui e diz, ó, cláusulas obrigatórias ou contrato, validade, renovação, você clica aqui e você diz o seguinte, ó, eu tentei contratar, e aí você avança, ó, contrato de adesão, manutenção. Eu não consegui contratar, ou alguma coisa aconteceu. Isso aqui você detalha aqui. Você entrou em contato com a operadora? Sim. Aí você vai dizer a data, vamos lá, dia 20, a data que eu estou gravando esse vídeo. Opa. Aí o que vai acontecer? Um ponto interessantíssimo. Aqui o número do protocolo oferecido pela operadora no atendimento. Se ela não ofereceu ou tenha se recusado, você coloca aqui, ó, clica aqui, pô, não tem um número. Já é um indicativo de que a operadora não está cumprindo a legislação. Ela tem que fornecer obrigatoriamente um número de protocolo em cada atendimento do usuário, beleza? Se você tem, você vai digitar aqui os números e ponto. Se você não tem, você digita aqui, tá? Qual o motivo do seu contato? Você quer pedir uma informação ou uma reclamação? Lembra que eu falei no início? Se é uma informação, tem até 10 dias para a operadora responder. Se é uma reclamação, tem 15 dias, até 5 dias. Então, são coisas distintas. Também, dependendo, é uma reclamação cadastral, também vai demorar 10 dias, mas é uma reclamação assistencial, no máximo 5 dias, beleza? Então, eu vou colocar a reclamação aqui, tá bom? Eu avanço. No próximo, eu vou ter a seguinte situação. Você é o beneficiário? No meu caso, é você que está abrindo essa notificação ou é para algum terceiro? Se for para você, você digita os teus dados, vai aparecer aqui os teus dados. Mas imagine que é para alguém, é para um funcionário de uma empresa, é para o pai, para a mãe, para o sogro, para o irmão, é para um terceiro. Você vai incluir esse beneficiário aqui e aí você digita todos os dados dele aqui de forma completa, o vínculo, né, entre o interlocutor, é um familiar, é um representante autorizado. Às vezes pode ser o advogado, pode ser uma pessoa que tem uma procuração, é aquele que a que cuida da pessoa, no caso de um idoso, né, pessoa cuidador do idoso que tem uma autorização para isso, enfim. O beneficiário tem conhecimento da abertura dessa demanda? Sempre é importante. Sim, ele tem que saber, porque depois a operadora pode ligar para o usuário e você não sabe nada que está acontecendo. Então informe quem que você está abrindo porque tem que ter conhecimento, tá bom? Isso aqui é importantíssimo. Daí você coloca sim. Qual é a operadora? Aqui é legal. Eu peguei como exemplo aqui para você descobrir qual é o número de registro. Eu estou em Florianópolis, eu peguei da Unimed Grande Florianópolis, da qual a gente tem mais contato. Eu não tenho nenhuma reclamação contra a Unimed Grande Florianópolis, só estou usando como modelo para você entender qual que é o número de registro. E se eu tivesse uma dúvida também, aonde que eu vou encontrar esse número? Você acessa o site da sua operadora, pode ser na carteirinha, pode ser ligando para a operadora, mas no site ou nas redes sociais é muito fácil, porque é obrigatório estar disponível, tá? Olha aqui, ó, isso aqui é obrigatório, ó, ANS número 360-449. Esse número aqui é obrigatório, tá? Geralmente está na tua carteirinha, está no contrato do plano, está no site da operadora, está nas redes sociais, nas comunicações, tem que ter. Então eu vou pegar esse número aqui, 360-449. Olha só, 360-449. Lembrando, eu não tenho nenhum problema com a Unimed Grande Florianópolis, estou usando meramente como exemplo, tá? Se você tem a operadora existem várias operadoras, você acha o número, eu mostrei como você encontra, tá bom? Na dúvida, liga para a própria ANS e ele te informa. Então não se preocupe, em encontrar esse número é muito fácil. O plano foi contratado por mim diretamente ou através de empresa ou associação. O que significa isso aqui? Tem 3 tipos de contratação: o plano individual familiar, o plano coletivo por adesão, que é para o sindicato e associação, e o plano empresarial, na qual eu sou funcionário ou sócio ou em uma condição estatutária eu tenho vínculo com a empresa. Então é interessante saber o tipo de contratação. Se o teu plano é através da empresa, tu coloca aqui, ó, através da empresa onde eu trabalho. O beneficiário aderiu ao plano de saúde? Sim, o beneficiário aderiu ao plano de saúde. Mas qual é a data? Antes de 99 e depois. Por que é importante esse marco? Porque a Lei 9656 surgiu em 1998, que é a Lei dos Planos de Saúde. A ANS ela foi criada e passou a ter vigência nacional em 2000.
Então, depois de 99 é que tem os planos regulamentados. Antes de 99, os planos não regulamentados, você precisa fazer adaptações. Então, por isso que é importante saber a data que você aderiu ao plano. Eu vou colocar depois de 99. Tá? Outro fator interessante é o que está coberto no seu plano de saúde. Tem aqui, ó, cobertura, consultas e exames. Essa é uma segmentação chamada ambulatorial. Tá? Então, ambulatorial é só consulta e exames. Internação em hospital é uma cobertura da segmentação hospitalar. Se tem obstetrícia, ele tem parto, então uma cobertura também obstétrica. Então, se o teu plano também tem odontologia, você coloca odontologia. Então, você vai selecionar. Na tua carteirinha está escrito lá, segmentação ambulatorial, hospitalar e obstetrícia. Então, cobre consulta, cobre exames, cobre internação e também o parto. Você clica em todos, ó. Tá bom? Agora, se o seu plano for apenas o ambulatorial, só ambulatorial. Se ele for hospitalar, só hospitalar. Agora, se ele tiver somente odontologia, clica aqui em odontologia. Beleza? Então, geralmente você vai selecionar os três aqui, ó, ambulatorial, hospitalar e obstetrícia, tá bom? E você avança. Aqui, opa, eu vou voltar que ele deu erro aqui porque eu coloquei no cadastro beneficiário. Olha que interessante, ele não avança se você não colocar. Quando você cadastra o beneficiário aqui que está falando em nome de um terceiro, você tem que ver se você é familiar, se é responsável. Então, eu vou selecionar aqui, ó, é para mim mesmo, tá bom? Continua todos os dados, eu vou avançar. Bom, aqui eu tenho a última etapa, que é explicar a situação. Aqui você vai colocar qual é a associação ou conselho de classe que o beneficiário é vinculado, tá? Se ele é vinculado a uma associação, ele está vinculado ali, por exemplo, à Ordem dos Advogados do Brasil, que é o meu caso, eu colocaria aqui, a classe é esse aqui. Como não se trata disso, né? Eu coloquei na seleção anterior, eu vou voltar aqui para tu entender porque que ele pediu isso, tá? Ó, através de uma empresa trabalha no titular, através de sindicato. Eu vou mudar aqui, ó, diretamente por mim e vou avançar. Qual o vínculo do plano de saúde? Ó, já entendi aqui. Já entendi. É que como eu tenho o plano através, veja como ele já buscou através. Meu usuário aqui, eu já tenho uma informação na INSS, que eu tenho o plano pela OAB, ele já está pedindo aqui na sequência qual é o nome. Eu vou digitar OAB. No teu caso, se for pessoa física, ele vai digitar pessoa física. Se for pessoa jurídica e tudo mais. Então, eu vou digitar aqui o nome da entidade, tá bom? Sempre procurar, é o Sindicato dos Professores, é o Sindicato dos Guardas Municipais, é a Associação dos Funcionários Públicos e assim por diante. Data da ocorrência, quando que aconteceu o fato, tá? Descrição da ocorrência mencionando, né? O que você vai colocar aqui? Você menciona o que aconteceu de fato, porque aqui, lembra que eu citei que o fato era que eu não conseguia contratar o plano, então conforme o tipo de solicitação ele vai mudar essa página aqui, tá? Depois você vai ver, eu vou voltar para tu ver, se eu mudar para reembolso, ele vai mudar a característica aqui. Como eu estou falando que foi uma ocorrência de que eu não consegui aderir, que foi lá atrás, ele está me dizendo aqui qual foi o problema no contrato. Eu vou explicar que eu não consegui contratar. E aqui você descreve a situação na íntegra. E você finaliza o protocolo. Tem que clicar aqui que você está ciente de que toda a informação é real. Eu vou retornar aqui dentro dessa página, vou voltar lá até a razão de eu estar, vou alterar aqui, eu vou pegar uma de reembolso aqui, vou continuar avançando. Olha aqui, ó. Quando você está falando do tipo de solicitação reembolso que eu alterei, você coloca que o beneficiário possui, sim, houve pagamento, ele já mudou a pergunta aqui, acrescentou, sim, eu paguei. E aí você avança. Quando você vem para avançar aqui, continua eu sendo a pessoa, diretamente por mim, ou pelo titular, ou pela empresa. E olha como mudou as perguntas. Você viu que antes eu estava aqui falando de contrato, era diferente. Aqui, ó, ele, conforme a pergunta lá no tipo de solicitação, que é no assunto, você vem no assunto, falou que é contrato, ele diminui aqui o número de perguntas. Falou que é reembolso, já aumentou o número de perguntas. Então, o próprio sistema vai te dando as perguntas-chave. Tipo de solicitação, dados beneficiários agora na última situação. Você vai dizer assim, foi solicitado o motivo da negativa por escrito? Você solicitou lá que a operadora tem que dizer por escrito porque ela negou. Sim. Esse documento foi fornecido em 24 horas, ou seja, a operadora tem que fornecer em 24 horas. Ela não forneceu. O estado, aí você seleciona o estado que está selecionando aqui. Vou colocar Santa Catarina aqui, que é o caso, né?
O procedimento foi de urgência e emergência? Imagina, foi sim de urgência e emergência. O reembolso, estou falando de reembolso, foi de urgência e emergência. Foi pago o reembolso? Quem que deveria ter pagado? A operadora. Não, ela não pagou. Há discordância no valor? Você vai colocar sim. Imagina que ela pagou. Sim, mas há discordância. Ela pagou só um valor abaixo do que você pagou. Então há uma discordância do valor. Não, ela não pagou. Não pagou, é uma discordância, sim. Onde o município que o consumidor precisa de atendimento? Aí seleciona, vou colocar aqui Florianópolis. Tá? Número de protocolo, lembra do protocolo? Você precisa digitar o protocolo aqui. Se você não tiver, você vai digitar 000, mas você precisa ter o protocolo quando se trata de reembolso, porque você teve uma conversa, tá bom? Data da solicitação da operadora, eu vou colocar aqui dia 6. E aqui você vai descrever o que aconteceu com o teu caso. Por exemplo, precisei utilizar o plano, a operadora negou e etc. Você vai colocar todos os detalhes aqui e faça um esclarecimento simples, não precisa ser muito técnico, nada. Coloque como foi o caso. Aí a operadora vai receber essa comunicação e ela vai entrar em contato com você até 5 dias para resolver. Então, quem tem que provar perante a INSS que ela fez o procedimento correto, que a operadora fez o procedimento correto, é a própria operadora, não é você que tem que provar. Você tem que alegar o que aconteceu e que você ainda teve um problema, e se caso essa situação aqui tiver de acordo com a Agência Nacional de Saúde, vai estar tudo ok, você vai receber informação na hora, tá? Por isso que a ANS faz essa intermediação, ela vai ver o que é o direito do consumidor e o direito da operadora, por isso que é bem interessante esse protocolo. Quando você fez a descrição aqui, a operadora vai olhar e vai dizer, será que aconteceu isso mesmo? Talvez faça contato com você e resolva de forma tranquila e ela vai dar a resposta dentro do chamado aqui lá no dashboard que eu te falei no início. Então, você escreve aqui tudo o que aconteceu da tua maneira, conforme você entendeu, não precisa nada técnico, simplesmente faça e aí depois o procedimento vai seguir por si só. Tá? Feito isso, você vai dar clicar em ciência aqui e vai finalizar aqui nesse botão gerar o protocolo. É lógico que eu não vou finalizar, mas você vai finalizar, vai gerar um protocolo e você, a partir de então, aguarde uma ligação. Porque é por isso que eu falei, se não é para você essa abertura e for para um terceiro, essa terceira pessoa tem que ficar ciente que ela vai receber um contato, tá bom? E assim que você consegue abrir uma NIP. Eu acho que ficou bem claro aqui. Outras dúvidas você pode responder aqui, faz a tua pergunta e a gente vai te ajudar aqui nesse procedimento, tá bom? Espero ter ajudado. Aqui é o nosso objetivo no Como Resolve, é te dar informação de qualidade. Tudo de bom para você? Segue a gente aqui, no descritivo tem todo esse link, todo esse passo a passo aqui, as nossas redes. Curta e compartilhe. Um abraço e até mais. Até a próxima.